Amém, irmãos. Essa semana eu fui impelido por Deus para um texto bíblico que fala do verdadeiro cidadão dos céus. Esse texto é Salmos 15, está lá no livro de Salmos 15. Esse texto é bastante conhecido e eu, quando fui tocado por Deus para olhar para esse texto, algumas coisas me vieram, mas a mais importante é tratarmos da comunhão com Deus, que está atrelado a relacionamento, muito atrelado a tudo que nós cantamos aqui, mas eu queria me ater na comunhão e naquilo que representa essa comunhão. Representou para Davi, representou para o povo judeu e, de alguma forma, como nós enxergamos essa questão da comunhão com Deus, o valor que damos, qual é o valor que enxergamos na comunhão. E eu descobri algumas coisas, eu descobri que a comunhão ela terá sempre dois lados, né? Não há comunhão de via única. Se é comunhão, é sempre dos dois lados. E há da parte de Deus, sempre houve da parte de Deus um interesse de manter comunhão com os homens, de ter proximidade, de ter relacionamento. Mas no início, principalmente no tempo da lei e ainda no tempo de Davi, essa comunhão não acontecia com tanta simplicidade, não era muito fácil se aproximar de Deus. E a Bíblia nos conta que dentro do tabernáculo e também dentro do templo, haviam divisões e separações que estavam ali, grupos de pessoas, e existia um lugar especial chamado Santo dos Santos, e ali era o ápice da comunhão. Mas as pessoas não tinham acesso àquele local. As pessoas não podiam chegar àquele local. Os historiadores dizem que dentro do tabernáculo, na tenda do tabernáculo, havia a parte de fora, a parte externa do tabernáculo, onde pessoas se reuniam, pessoas estavam ali com as suas famílias, mas dentro do Santo dos Santos não poderiam entrar. Assim como no templo, porque o tabernáculo ele veio antes do templo, mas foi seguida uma liturgia quando o templo foi construído e existia espaço até para gentios, até para pessoas que não faziam parte do contexto judaico. E era quase que um escalonário para se chegar a essa comunhão. Era como se o sacerdote tivesse acesso à comunhão direta com Deus, no Santo dos Santos, os demais não tivessem esse acesso direto, mas ficassem numa parte reservada por casta ou por nacionalidade, enfim, mas eram ambientes que eram separados e a comunhão perfeita com Deus, o acesso direto não acontecia. Só acontecia através da vida do sacerdote. E é interessante que esse salmo que nós vamos ler, Davi parece que profetiza um outro tempo. Parece que Davi não está falando do seu tempo, daquele momento da lei onde existia exatamente esse rito acontecendo e essa separação toda. Davi parece que começa a falar de algo que viria depois. Né? Esse salmo, quando eu li, a minha visão acerca do salmo é que Davi parecia que estava transcendendo o seu tempo e falando do futuro, falando de coisas que viriam no futuro e da maneira de se proceder no futuro, porque até esse tempo ainda havia aquela separação toda. Eu me lembro, o povo de Israel, ele sempre almejou ter essa comunhão próxima com Deus, contudo sempre tiveram medo, receio. Até no tempo de Abraão, se vocês vão lembrar disso, o patriarca Abraão tinha comunhão com Deus próxima, mas quando ele foi subir para sacrificar Isaac, houve uma separação dele dos servos. Os servos ficam embaixo, ele sobe. Então a comunhão é com ele, não era com os demais.
né? Moisés, da mesma forma, Moisés, quando vai subir para receber as tábuas da lei, os demais ficaram, Moisés subiu. E Moisés teve as suas experiências tremendas com Deus, e a Bíblia diz que quando ele desceu, seu rosto brilhava, comunhão com Deus, algo íntimo, profundo e perto. Aconteceram momentos em que essa comunhão, o povo queria se aproximar mais de Deus, mas quando via o que acontecia quando Deus se manifestava, eles temiam, porque trovões, relâmpagos e coisas sobrenaturais aconteciam, e aí Moisés entrava na tenda para ouvir Deus, para falar com Deus, para receber algo de Deus, mas o povo temia, e o povo se afastava, e o povo pedia misericórdia a Moisés. Houve um momento em que alguém achou que poderia ter acesso também a Deus ao mesmo nível que Moisés. Miriam achou um dia lá que, não, mas Deus fala com ele, fala com a gente também e tal. E aí houve uma resposta de Deus. Com Moisés eu falo face a face. Com vocês eu falo através de sonhos, através de enigmas. É um outro nível, E aí, eu queria ler esse salmo, vou me ater à parte inicial dele, mas vou ler todo o salmo, porque ele é bem pequenininho. Então nós vamos ler esse salmo para tomar como base esse assunto. Diz assim, a minha versão diz assim: ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu Monte Santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos, não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aquele que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. É interessante que o primeiro versículo, Davi faz referência dos dois locais onde Deus se manifestava. Normalmente é onde Deus se manifestava. Davi fala do templo e Davi fala do monte. Exatamente a figura daquilo que já tinha acontecido com Moisés, né? Quando Moisés subiu, que as pessoas confirmaram, né, ou atestaram que a presença de Deus foi tão forte com Moisés, a comunhão foi tão íntima, que ele desceu com seu rosto brilhando e algo sobrenatural acontecendo. Então, era o monte e o tabernáculo, o templo ou a tenda onde Deus se manifestava, o lugar de Deus. Davi, ele faz menção desses dois ambientes que eram conhecidos por eles como o ambiente onde Deus se manifestava. E aí, o segundo versículo diz assim, olha, só tem esse direito aquele que vive uma vida correta. Em outras versões está sincero. Quem tem essa versão? Aquele que é sincero. Lê essa versão para mim, por favor. Que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. E que significa que é verdadeiro no que diz. Eu parei para pensar nisso e descobri uma coisa. Essa comunhão, que daqui a pouco nós vamos falar mais profundamente, em que momento isso mudou, né? Que do tempo dos judeus, do tempo de Davi, que Davi escreveu esse salmo, para hoje, né? E o que está acontecendo hoje em relação a essa comunhão. Mas eu achei interessante essas expressões, aquele que é sincero, aquele que anda em sinceridade. A sinceridade, meu irmão, é o que você é. Ou você é sincero ou você não é sincero, né? Depois a segunda parte aí diz aquele que pratica. Então, primeiro é o que você é, segundo é o que você faz, e em terceiro é o que você fala. E é engraçado que as pessoas às vezes querem ser reconhecidas como próximas de Deus, começando pela parte que fala, né? E às vezes as pessoas até enganam, porque falam bem, porque são eloquentes. Mas é interessante que esta ordem das coisas diz o seguinte: primeiro, é pelo que você é.
Você é sincero. Se você é sincero, então você terá comunhão com Deus. Então você vai encontrar Deus para ter comunhão. Se houver sinceridade, esse é o primeiro ponto. Segundo, é pelo que você pratica, é pelo que você faz. Não é pelo que você diz, mas é pelo que você faz. Em terceiro plano, sim, é pelo que você diz. Interessante, né? E eu parei para pensar nisso, eu falei, como às vezes a gente se engana quando olhamos para alguém e dizemos, essa pessoa tem comunhão com Deus. E a comunhão com Deus, ela está muito além de boa verbalização, de boas palavras, de palavras colocadas e recolocadas. Comunhão com Deus vem do que você é e parte da sinceridade do teu coração. Se você é sincero, meu irmão, você vai encontrar Deus nesse tempo. É interessante que no tempo de Davi, no tempo da lei, o sacerdote, quando ele ia entrar no Santo dos Santos, que era o lugar onde Deus se manifestava, quando ele ia entrar ali, a Bíblia diz que haviam adereços em suas roupas, a sua roupa tinha que estar adequada para entrar ali, né? O seu comportamento, ele tinha que apresentar sacrifício por si mesmo e pelo povo, e entrar então no Santo dos Santos. Lá dentro aspergir o sangue, né? Colocar o sangue no altar. E interessante que havia uma corda amarrada e sinos nas suas vestes. E essa corda amarrada era o seguinte, eu não sei se Deus vai receber esse sacerdote. Eu não sei se ele está apto ou se Deus vai aceitá-lo como ele está. E aí conta a história que alguns morreram, foram retirados e puxados pela corda. E outros entraram, conseguiram ministrar diante do Senhor na comunhão e saíram. Tal era a severidade e a seriedade desse processo de aproximação. Isso tudo, meus irmãos, eu estou trazendo para que a gente tenha consciência de que Davi aqui está falando já de um outro momento, porque ele não especifica que está se tratando ou está tratando com o sacerdote. Ele faz uma pergunta, quem entrará? É uma coisa mais generalizada. É como se Davi já estivesse vivendo num outro tempo, ou no tempo da graça, mais especificamente, e Davi estivesse falando já de coisas que aconteceriam. Davi, sem saber, né, mas ele recebe uma revelação do Senhor nesse momento, falando de um tempo em que qualquer um poderia então se chegar, desde que tivesse algumas características, e dentre elas as três principais é ser, segundo, praticar, terceiro, falar. Então, dentre as muitas características que Davi fala nesse salmo, ele está enfatizando em primeiro plano essa questão do ser sincero. E aí eu parei para pensar nisso. Por que às vezes a gente não tem comunhão com Deus? Por que às vezes a gente não encontra Deus? Não encontramos Deus no nosso quarto, não encontramos Deus, não é porque Ele está ausente, mas é porque nós não estamos sendo sinceros. Talvez a nossa oração não esteja sendo sincera. Se a gente não for sincero, irmãos, nós estamos lidando com o Senhor que fez os céus e a terra, fez todas as coisas, conhece a gente por dentro e por fora. Se a gente não tiver sinceridade no coração, Ele sabe que você não está sendo sincero. Não adianta fazer uma oração eloquente, uma oração bonita, né? Porque você vai estar falando. E segundo Davi classificou, essa é a terceira parte de algo que você pode fazer. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é ser. Você precisa ser. E ser o quê? Ser sincero. Você tem que ir a Deus para ter comunhão com Deus, para se aproximar de Deus no tempo que se chama hoje, no tempo que Davi fala já como uma profecia do futuro. Ele fala isso, ele fala, olha, tem que haver sinceridade. Tem que haver sinceridade. Tem que haver prática daquilo que se fala. Tem que haver um compromisso, né? Você quer achar Deus, quer ter comunhão com Deus, quer ter proximidade a Deus, não é mais como
o tempo de Moisés, ou não é mais como o tempo de Abraão. Mas Deus continua querendo ter comunhão com os homens. É desejo de Deus, é vontade de Deus. Eu queria que alguém lesse para mim, por favor, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, por favor. Nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filho, por intermédio de Jesus, segundo a benevolência da sua vontade. Amém. Está claro que é desejo de Deus, desde o início, que nós tivéssemos comunhão. Esse rito da lei foi feito e foi estabelecido assim, mas a vontade de Deus não era que houvesse separação. Tanto é que a primeira coisa que aconteceu quando Jesus foi à cruz, né, aconteceram algumas coisas naquele momento ali. A Bíblia diz que o sol escureceu, a terra tremeu, a terra sentiu, mas lá dentro do templo aconteceu um fenômeno, que foi o véu do templo se rasgar. E o véu não se rasgou de baixo para cima, mas se rasgou de cima para baixo. O que mostra que Deus já tinha interesse em ter a comunhão com o homem. Sempre teve esse interesse. Deus já tinha planejado isso, programado isso. Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero, com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Interessante que o escritor aos Hebreus, ele fala também de sinceridade. Tenham seus corações sinceros. O caminho para chegarmos a ter maior comunhão com Deus, eu quero crer, irmãos, que todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus desejam, anseiam por essa aproximação. Se não há esse desejo em nós, algo está errado. E não é da parte de Deus, que já vimos aqui nas Escrituras, que da parte de Deus sempre houve interesse em se aproximar dos homens. Agora, se não há interesse da nossa parte de nos aproximarmos de Deus, tem algo errado em nós. E se há interesse da nossa parte em nos aproximarmos de Deus, o único caminho é através de Cristo, né? Claro, mas nós temos que ser sinceros na vida que levamos. Nós temos que ser sinceros diante de Deus. O que queremos de Deus, essa aproximação, ela só se dá se houver sinceridade. Se não houver, Deus não se aproxima. Deus não se deixa ser tocado. Deus não se deixa ser sentido. Deus não se deixa ser percebido. Por essa razão, muitas pessoas passam a vida inteira cristã, até dentro das igrejas, sem sentir, sem perceber. Às vezes Deus está agindo entre nós. E Deus tem as suas maneiras de agir. Deus age com vento, Deus age com brisa, Deus age com fogo, Deus age de uma série de maneiras. Mas as pessoas muitas vezes não conseguem perceber Deus, não conseguem sentir Deus, estão afastados de Deus, mas por falta de sinceridade. Porque no momento que houver sinceridade, até o mais terrível pecador, ele tem acesso a Deus através de Jesus Cristo, se houver sinceridade no seu coração. Ele consegue se aproximar de Deus, ele consegue sentir Deus, ele consegue ouvir a voz de Deus. Eu me lembro de um irmão que eu conheci, né, e eu creio que ele ainda não morreu, já tem muitos anos que eu não o vejo, ele já era um senhor, ele foi 16 anos da feitiçaria, da macumba, 16 anos. Um homem que via demônios, né, ele tinha visões, ele olhava as coisas no mundo espiritual, tinha, e assim, 16 anos preso na feitiçaria. Um dia, dentro do gongar
dentro do ambiente de adoração a Satanás. Ele ouviu uma voz, e a voz dizia: eu não estou nisto, abra a minha palavra. Essa voz, para ele, era diferente. Ele já tinha escutado a voz do inimigo, já conhecia a voz do inimigo, conhecia a voz dos demônios. Mas essa voz que falou com ele nesse dia era diferente. E aí ele ficou perguntando: mas quem é que está falando comigo? Porque ele a princípio achou até que era uma entidade. E dentro do gongar tinha uma Bíblia. Estava lá em cima do gongar. E aí ele falou assim: mas quem está falando comigo? E aí ele ouviu a voz novamente: eu não estou nisto, abra a minha palavra. Ele entendeu que estava se referindo à Bíblia Sagrada. E aí ele foi à Bíblia Sagrada, abriu, e quando ele abriu, o texto que caiu lá em João diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Aquele homem, naquele momento, teve uma experiência com o Senhor. Se converteu, porque havia sinceridade nele, apesar dele estar fora do caminho. Mas o que eu quero dizer é que tem gente que se acha ou parece estar no caminho, mas se não houver sinceridade, meu irmão, nós estamos longe de Deus. Não há proximidade de Deus, porque Deus não vai permitir essa proximidade. Mas havendo sinceridade no nosso coração, por mais pecadores que sejamos, e somos pecadores, como a Bíblia diz, mas a Bíblia diz também que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, nos dando novamente acesso a Deus, nos levando para Deus, porque essa é a vontade de Deus desde a fundação do mundo. Antes de todas as coisas serem feitas, Deus já tinha desejo. Eu vou criar um ser chamado homem, e esse ser, eu quero ter comunhão com ele. Quero estar próximo, eu quero me revelar a ele. Eu quero saber o que está no coração dele. Não que Deus não saiba o que está no nosso coração. Deus conhece a gente, como eu disse. Mas, sabe, aquele prazer de Deus ouvir a gente. É a semelhança dos nossos filhos, né? Os nossos filhos às vezes querem alguma coisa e às vezes a gente até sabe que ele quer. Né? O meu filho, ele tem por hábito, eu chego em casa, ele quer pegar meu celular. Né? Ele quer ver os filminhos, os joguinhos dele que tem no celular, é a primeira coisa. E aí, às vezes ele está sentado. Quando eu chego, ele fala: me dá o celular. Eu falo: negativo, seu pai chegou. E aí ele levanta, vai lá, me dá um abraço, me beija, aí tem o celular, sabe? Muitas vezes nós estamos tendo esse tipo de relacionamento, que não é comunhão. Percebe? Não é comunhão com Deus. Comunhão com Deus é a aproximação sincera e verdadeira. Eu quero estar perto. Eu quero estar perto porque eu amo. Eu quero sentir. É aquilo que nasceu no coração de Moisés, quando Moisés teve a ousadia de dizer: Senhor, mostra-me a tua face. Quero te ver. Quero ver quem é que fala comigo sempre. Quem é que, sabe, tá me orientando. Eu quero ver a tua face, Senhor. Essa é a ousadia. É o mesmo Deus que foi ao jardim procurar Adão quando Adão havia pecado. A Bíblia fala disso. Ele desejava ter essa comunhão. Queria estar perto. É o mesmo Deus que chamou Abraão de seu amigo. Já pensou você ser chamado de amigo de Deus? Até um louvor que fala disso, né, do Ademar de Campos. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor. Então, assim, é algo tremendo. Deus dá depoimento da vida de Jó, né? Fala para Satanás: Satanás, você tá andando por onde? Passear na terra, caminhar na terra, passear por ela. Tens observado meu servo Jó? Porque não tem ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, inteireza aponta para a sinceridade. Cara, é inteiro naquilo que ele é de fato. É inteiro, inteireza, íntegro, sincero, se afasta do mal. É esse tipo de gente que alcança Deus, entendeu, irmãos? E essa tarde eu queria
falar desse assunto porque eu sinto que a igreja do tempo de hoje, ela tem se afastado dessa comunhão. Tem buscado outras coisas para preencherem o vazio que é provocado por Deus em nós para nos aproximar dele, para termos comunhão com ele. Temos buscado tantas outras coisas. O Bira abriu essa reunião falando de há tempo para tudo, né? E às vezes a gente vê as pessoas buscando tudo, menos essa proximidade, menos essa comunhão. Eu queria suscitar aqui esse assunto para que nós nos voltássemos para Deus e começássemos a buscar comunhão real com Deus, intimidade real com Deus, proximidade real com Deus. Que não fiquemos nos nossos encontros semanais de igreja, mas que sejamos íntimos de Deus, que Deus conheça a gente, porque haverá um dia que Ele vai dizer para muita gente que conhece Ele, que diz que conhece Ele, Ele vai dizer: eu não vos conheço. Mas Senhor, eu fiz em Teu nome, eu profetizei, eu expulsei demônios, eu não vos conheço. E de fato não conhece. Então, irmãos, talvez seja esse o momento ideal para nós refletirmos acerca de como tem sido a nossa aproximação de Deus, a nossa comunhão com Deus. Nós temos interesse nisso, o Espírito Santo tem nos conduzido a isso, né? Nos levado a ter comunhão. É interessante que no momento da transfiguração, a Bíblia relata que os discípulos estavam ali e dormiam, e Jesus voltava, ou ia orar, voltava e tal, tinha aquele mover, mas chegou um momento que os discípulos disseram: vamos fazer uma tenda para nós, vamos fazer algo para a gente ficar aqui, porque é muito bom ficar aqui. E eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes nós temos perdido o prazer de estar na presença de Deus. Eu não estou falando presença de Deus culto, eu não estou falando presença de Deus horário de reunião, não estou falando presença de Deus horário de igreja. Eu estou falando presença de Deus, você e Deus. Aquela coisa que a Bíblia diz, que ensina pra gente, que quando a gente for orar, a gente deve fechar a porta do nosso quarto, né? E falar com Deus em secreto. Porque o mesmo que nos ouve em secreto, é Ele que nos recompensará. É Ele quem nos dará alguma coisa. E aí, irmãos, aquela coisa de quem tem comunhão com Deus no tempo de hoje ficou muito mistificada. Ficou muito, sabe, aquele que faz muito barulho, grita muito, sapateia muito, né, dá uns glória, fala umas línguas estranhas e tal. Esse é o que tem comunhão com Deus. Esse cara tá cheio de Deus e nem sempre é assim, porque a Bíblia não trata que é assim. A Bíblia não fala que é assim. E quando a gente fala, não vos embriagueis com o vinho, a Bíblia fala isso, né? Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito e tal. Tem muita gente que traduz isso. Poxa, encher-se do Espírito é falar gritando, é falar sapateando, é dar glória alto, é falar em línguas, sabe? E eu vejo nas Escrituras uma linha, né? Um caminho que a Bíblia fala que você quer ter comunhão com Deus. Davi fala assim, olha... Quem é que vai ter essa comunhão? Quem é que vai chegar no templo? Quem é que pode chegar no monte? Que eram os lugares de representação da presença de Deus. Quem é que chega? E aí a primeira coisa que Davi diz é aquele que é sincero. Sabe? Davi não fala que é aquele que grita ou aquele que vai gritar. Sabe? Davi começa por parâmetros que muitas vezes são desprezados por alguns. Eu me lembro que, quando eu era garoto, eu ouvi um testemunho na igreja onde meu pai foi pastor muitos anos, e dizia o seguinte, que um dia numa reunião, uma grande reunião de muita gente, pessoas estavam ali de todos os lugares, e foi chamado um pregador, um homem muito eloquente, para ministrar naquela reunião, e esse pregador foi arrumado, bem vestido, de terno e tal,
e deram a palavra para ele, voz impostada, falava bonito, tinha uma apresentação muito boa. E as pessoas, né, naquela de vamos ouvir o grande pregador, e o grande pregador foi lá, falou, não acrescentou absolutamente nada. E aí, de repente, irmãos, foi chamado um senhorzinho da igreja, e pediram para esse senhor dar uma palavra. Esse senhor foi à frente, recitou, ele nem leu, mas ele declarou o Salmo 23, e falando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, me faz deitar em verdes pastos e tal. Quando ele acabou de falar, irmãos, a igreja chorava. Toda a igreja chorava. E aí perguntaram para ele, né, qual é a diferença? Por que um pregador vem de longe com tanta eloquência e nada acontece, mas de repente alguém que é simplesinho, mas fala um salmo, e o salmo reverbera tanto na igreja, né, acontecem tantas coisas. E aí aquele senhor disse, eu conheço o Senhor desse salmo. E muitas vezes, irmãos, nós estamos pensando que estamos em comunhão com Deus. Mas comunhão com Deus requer de nós sinceridade. Comunhão com Deus requer de nós prática da justiça. Como diz o texto. Prática da justiça. O que é justo é justo. O que não é justo eu não estou dentro. Sabe? E por fim, aquilo que você fala. Eu quero deixar essa palavra nessa tarde para todos nós. Reflexão para nós todos. Não é para um ou para outro, mas para todos nós. Porque nesse tempo que se chama hoje, nós ainda podemos nos aproximar de Deus. Foi mudado totalmente a forma, o jeito, a abertura para se aproximar de Deus, porque Deus tinha interesse nisso. É interessante que quando o sacerdote sacrificava um animal, ele sacrificava um animal por todos os pecados que ele havia cometido e o povo haviam cometido, até aquele momento. Quando aquele animal era morto, a partir dali, qualquer coisa que acontecesse, já estava nas costas e nos ombros do próximo animal. Porque até aquele momento, tudo que havia acontecido de pecado, o perdão estava estabelecido até ali. Mas se aquele sacerdote saísse daquele ritual e cometesse outro pecado qualquer, ou alguém do qual o sacerdote representava cometesse algum pecado, esse pecado só seria perdoado quando outro animal fosse sacrificado. Então, havia um gap, uma distância entre essa comunhão, essa proximidade, porque o rito era assim, até que Jesus veio e a sua graça nos alcançou. E a graça de Deus, ela representa isso, meu irmão. Todo o meu pecado, passado, presente e até futuro, foram levados e cravados na cruz do Calvário. Justificados fomos por Cristo Jesus na cruz do Calvário. O seu sacrifício nos trouxe liberdade para chegar diante de Deus com ousadia. A Bíblia fala disso. Você pode se chegar diante de Deus. Não é porque você é bom, porque tem muita gente que fala, mas eu não posso me aproximar de Deus porque, né? Porque sou tão pequeno, sou tão pecador, mas para um grande pecador, para tantos pecados, veio um grande Salvador, o próprio Deus, porque nos amou, Ele entregou o seu Filho para morrer por nós, e a partir daí, a sua graça nos garante que temos acesso ao Pai, podemos chegar até Ele, podemos ter comunhão, podemos ter proximidade, podemos ouvir o Pai, podemos falar com o Pai, podemos nos relacionar intimamente com Ele. E o que tem acontecido é que a igreja tem esfriado, a igreja do tempo de hoje tem esfriado na comunhão sincera e verdadeira com Deus. Eu não estou falando de ter esfriado de ir a templos, eu estou falando de ter esfriado na comunhão sincera com Deus, na aproximação e na proximidade. Mas que a igreja que está nesse lugar, nesta tarde, possa receber como vinda da parte de Deus essa palavra e entender
que nós precisamos cultivar, manter viva a chama da comunhão com Deus, nos aproximar dele, saber o que está no coração dele, saber o que em nós agrada a ele e o que em nós não agrada. E com sinceridade procedermos diante dele, porque se nós não tivermos sinceridade, nós nem o encontraremos, porque o texto deixa claro isso. Quem entrará no seu tabernáculo, ou no seu templo, ou quem subirá ao seu monte? Aquele que é sincero de coração. Se nós não formos sinceros de coração, irmãos, diante de tudo aquilo que chamamos de religião, se não tivermos sinceridade no nosso coração, nós não encontraremos Deus e não será achado por nós. Mas a Bíblia fala que se nós nos arrependermos, se nós nos voltarmos para Ele com o coração quebrantado e contrito, o Senhor não nos desprezará. E nós o acharemos, o encontraremos. Tem muita gente afastada de Deus, apesar de estar dentro da igreja. Tem muita gente afastada de Deus, apesar de cultuar periodicamente. Tem muita gente afastada de Deus, apesar de frequentarem cultos de domingo a domingo. Domingo é dia da família, segunda-feira é dia da oração, terça é dia da comunhão, quarta é dia... E as pessoas vão vivendo assim, religiosamente, comparecendo a todos os encontros, todos os cultos, contudo estão afastados de Deus, da comunhão com Deus. E a coisa mais importante que alguém pode achar dentro do templo, ou no monte, ou em qualquer outro lugar, é a presença do Eterno, é a presença do Senhor. Que o Senhor se manifeste a cada um de nós. Que essa seja uma tarde de reflexão para que possamos nos voltar para Deus na comunhão com Ele. E isso significa se aproximar de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero estar mais perto de Deus. Tem uma canção que diz, não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. E é verdade. A gente precisa se aproximar de Deus. Sabe? Uma coisa que é inegociável no contexto de Deus, é que Deus não se torna impuro para agradar aos impuros. Deus continua santo. Então, quando eu vou me aproximar de Deus, tem que haver sinceridade no meu coração, porque senão, se Deus não achar essa sinceridade no coração, o sangue não tem eficácia em mim, então eu estou impuro. Se eu estou impuro, eu não consigo chegar. Mas quando eu sou sincero, eu me aproximo dele através do sangue. E através do sangue eu me torno limpo. E estando limpo, eu tenho acesso ao Santo dos Santos. Eu tenho acesso àquele que é o Senhor, a expressão máxima de santidade. Sabe? E é isso que a gente precisa. A gente precisa rever esses conceitos, principalmente o conceito da sinceridade. A gente não tem que ficar fingindo para Deus, irmãos. A gente não tem que ficar fingindo para os outros, uns para os outros, uns para com os outros. Nós temos que ser sinceros, porque através da sinceridade, esse é o caminho. Nós vamos nos aproximar de Deus, porque nós vamos reconhecer a nossa condição. E vamos ver que a condição de Deus está muito acima. E aí nós vamos declarar, nós precisamos de Jesus. Precisamos do sangue. Senhor, eu preciso do teu sangue para me lavar, para me purificar, porque eu quero ter acesso ao Senhor. Eu quero chegar perto de Deus. Eu quero ter experiências novas com Ele. Eu quero saber o que Deus quer para a minha vida. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Mas, irmãos, muitos estão vivendo de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem sinceridade, sem proximidade. Não estão nem preocupados com essa proximidade. Mas que nessa tarde essa palavra venha nos despertar na direção da comunhão. Eu preciso ter mais comunhão com Deus. E eu estou declarando isso também pessoalmente. Eu preciso ter mais comunhão com Deus. Preciso estar mais perto. Preciso ouvir mais a sua voz. Preciso falar mais com Ele. Preciso me relacionar mais intimamente. Se isso acontecer, irmãos, certamente a igreja que se chama hoje vai fazer diferença nas suas práticas e também naquilo que fala. Mas, em primeiro lugar, a sinceridade, em segundo lugar, as suas práticas e, em terceiro lugar, as suas palavras. Guarda isso no teu coração. Se aproxime de Deus.
Deus quer ter comunhão conosco, com cada um de nós. E agora não é mais só com o sacerdote. Muita gente que diz, mas o pastor tem que ter comunhão com Deus. Meu irmão, nós temos que ter comunhão com Deus. Todos nós. Agora não é mais o tempo do sacerdote. O sacerdote teve o seu tempo e era só ele. Os demais se submetiam, se sujeitavam àquilo que o sacerdote fazia. Mas no tempo que se chama hoje, que é o tempo da graça do Senhor, nós todos temos acesso ao Santo dos Santos, temos acesso ao Santíssimo lugar, onde Deus está, e Deus pode se manifestar para nós hoje, aqui nesse lugar, na simplicidade desse lugar. Deus pode se manifestar para nós dentro da nossa casa, do nosso quarto, em especial quando estivermos sozinhos, mas nós precisamos nos voltar à comunhão com Deus. Se você recebeu essa palavra como vinda do Senhor, eu queria que você aplaudisse o Senhor nessa tarde.
sinceridade, pratica a justiça